Lucas 19. Para ganharmos tempo na leitura, lerei apenas 2 versículos, versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Já tem alguns dias que eu tenho pensado muito na palavra graça. E não sei se porque nós começamos a ensaiar com o coral Harmonia Santa, o hino Graça, que nós cantamos no sábado e no domingo, que estiveram aqui, puderam ouvir, participar, aquela canção que diz: graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E eu fiquei com essa palavra graça, pastor Éder, na cabeça muitos dias, talvez semanas. Mas falar sobre graça, irmãos, é como eu ouvia o pastor Elinaldo Renovato de Lima, lá em Parnamirim, do ladinho de Natal, onde nós moramos há alguns anos. O pastor Elinaldo, ele costumava dizer o seguinte, que alguns temas, ou a teologia em si, é como um poço profundo, mas nós temos apenas uma corda que é curta e o caneco é pequeno. E aí sim, irmãos, a responsabilidade, a dificuldade em nós tratarmos de determinados temas. Mas o conceito muito simples é que a graça é um favor imerecido. Não merecemos e recebemos. E talvez para ilustrar isso de forma lúdica, é como um pai que lida com o seu filho um tanto peralta, o bagunceiro, que deixa o seu quarto desorganizado, desarrumado. E o pai diz para o filho: olha, se você não arrumar o teu quarto hoje, você vai ficar de castigo. Se eu chegar em casa e o quarto estiver bagunçado, você vai ficar de castigo. Mas o menino não ouve. Quando o pai chega, aliás, durante o dia, o pai recebe uma promoção, recebe um aumento e fica feliz da vida. Quando chega em casa, o menino não deu ouvidos ao pai, deixou o quarto bagunçado. Mas o pai está tão feliz com aquilo, está tão eufórico, ele diz: vamos dar uma volta. O papai ganhou uma promoção, está feliz da vida, vamos passear no shopping. E aí sai com a criança, sai com a família, ainda dá o sorvete para o menino, e enfim, ainda massageia o coração do menino. Mas e cadê o castigo? Graça. Recebeu um presente que não merecia. Já ouvi também a história de um professor que passava por uma rua e vez ou outro o menino atirava uma pedra, e ele, observando o menino, via o menino com as suas roupas rotas, sujo, de uma necessidade ímpar. E certo dia, e o pai do menino via que o menino jogava pedra quando ele passava na rua. E quando de repente o professor, condoído com a situação precária daquela família, junta roupas e mantimentos e leva até a sua casa e traz roupas para o menino, o pai diz assim: esse menino que você está querendo presentear, ele é o que fica tirando pedra quando você passa na rua. Ele disse: sim, eu sei, mas não é porque ele merece, é porque ele precisa. Isso é graça. E eu estava tentando então, Senhor, se eu vou falar um pouco a respeito disso, eu busco sempre um personagem para nós basearmos aquilo que nós queremos discutir ou comentar com os irmãos. E me veio, mas essa história simples e tão conhecida, e já ouvimos tantos relatos e tantas histórias e tantas pregações a respeito de Zaqueu. E quando eu olho para Zaqueu,
eu vejo ali a multiforme graça de Deus sendo operada indiscutivelmente na casa desse homem. Porque quando eu olho para Zaqueu, como talvez por conta da minha formação, não sei, em psicologia, quando eu olho para Zaqueu e vários outros personagens, eu busco entender, ou buscar entender o que está por trás dessa história. Quem é esse ser ou esse personagem que a Bíblia não traz detalhes? Que pouco se comenta a história. Se você buscar a história de Zaqueu, você não vai ver quase nada. Então eu busco, de acordo com aquilo que nós estudamos, e está aí à disposição para todos em pesquisa, em ciência, o que está por trás desse personagem. E aí me vem dois complexos. Eu vejo Zaqueu não como um homem ali que você conhece, formado, aquele que era o chefe de publicanos, aquele que era um chefe de família, era um homem poderoso, era como hoje um ministro da Receita, da Fazenda. Mas eu olho e procuro diagnosticar o seu passado, para entender aquele presente. E eu vejo ali dois complexos. Eu vejo um complexo de inferioridade, e eu vejo por conseguinte, esse complexo de inferioridade, um complexo de rejeição. Eu olho para Zaqueu e vejo um menino que, por conta das decisões e atitudes que o fizeram tomar ou progredir em seu futuro, eu vejo um menino que talvez passou por situações até semelhantes à de muitos aqui. Talvez uma carência física de pai. Não sei, talvez o pai o abandonou, talvez o pai saiu de casa e deixou uma vida frustrada, deixou uma casa desorganizada, até financeiramente. Ou quem sabe um menino que não era frustrado da companhia do pai, mas apesar, a despeito de ter o pai em casa, talvez existia uma carência emocional, uma carência com a qual ele não sabia lidar, porque talvez via um relacionamento de pai abusivo, de mãe que sofria na mão do pai, e de repente esse menino olhava e dizia: eu não quero ser assim. Talvez por conta da pobreza em que ele vivia, ele dizia: quando eu crescer, nada vai me impedir, nada vai me segurar, ninguém. Talvez Zaqueu chegou aonde chegou porque queria provar algo a alguém, seja na família, seja com os irmãos, seja com amigos. E ele dizia, isso eu penso, isso eu estou conjecturando, irmãos, tentando fazer uma análise psicológica desse personagem. Porque ninguém chega a este ponto, a esta posição, e com o orgulho que nós vemos e conhecemos ao ler a história, não chega por acaso. Então, eu penso num complexo de inferioridade, que geralmente é inconsciente e leva os indivíduos a comportamentos sociais exagerados, com fases de grande inibição e momentos de exposição inadequada. E o complexo de rejeição é uma espécie de bloqueio no desenvolvimento de relações interpessoais que são saudáveis. E isso provoca eles provocam uma autossabotagem inconsciente. Rejeitam a convivência por medo de ser rejeitado. Então, perceba que Zaqueu, ele representa, se pensarmos por este contexto, que Zaqueu representa cada ser humano que tenta superar seus traumas, sentimentos de inferioridade e sensação de rejeição, se apegando ao poder, ao prazer, ao ter. Mas ao se sentir inferior, o que ele busca? Ele busca o status no poder social e político. E encontra em parte, no caso de Zaqueu, ele conseguiu, ele obteve sucesso.
ele conseguiu o reconhecimento social, mas também encontra a rejeição das vítimas do sistema que lhe deu esse poder. Qual era o contexto social? Zaqueu era funcionário, era um publicano, ou mais do que isso, era o chefe dos publicanos, no Império Romano, que tinha um alto custo, e para poder custear todo o Império Romano, precisava-se de colher impostos, e era o povo judeu que estava como vassalo do Império Romano, e todo o publicano, na maior parte das vezes, eles eram justamente um judeu que se coloca à disposição do Império Romano, ou seja, ele abre mão, porque o judeu não aceitava isso, mas ele abre mão dos seus princípios, abre mão daquilo que eles acreditavam para servir a um império que eles não concordavam. Então, o publicano, ele tinha a fama entre os seus pares de ladrão, era como do pior das espécies, era um homem inescrupuloso. Zaqueu era esse homem, e a Bíblia diz, no início do capítulo 19, que quando Jesus ele entra em Jericó, a cidade mais antiga do mundo, e também a de mais baixo nível, 400 metros abaixo do nível do mar, mas uma bela cidade, contam os historiadores, inclusive que o próprio rei Herodes passava férias nessa cidade, porque era uma cidade comercial, muito rica, tinha muito comércio, era uma bela cidade, e a Bíblia diz que Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e já era a sua última passagem por Jericó, oportunidade ímpar que essa cidade tinha, ao ter ali passando por ela, Jesus. Tanto é que no final aqui do capítulo 18, Jesus acaba de curar o cego na entrada ou na saída da cidade, como queira. E então, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O que é interessante é que tantos homens, tantas pessoas, sendo Jericó uma cidade muito rica, a história nos dá conta que até mesmo os sacerdotes que cultuavam em Jerusalém moravam em Jericó. Mas Jesus não é recebido pelos sacerdotes. Jesus está entrando na cidade e dada a multidão, aquele homem que talvez carregava consigo um complexo de inferioridade, de rejeição, até mesmo talvez por conta da sua estatura, não sei, tentava olhar por entre a multidão e não conseguia. E aí ele sobe, você conhece a história, ele procura, ele imagina por onde que Jesus vai passar, e diz a Bíblia que correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, ele vence a multidão. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu não sei, eu não conheço a vida da maioria dos irmãos, mas talvez muitos de nós precisemos justamente disso, desse ensinamento que Zaqueu nos dá, de rompermos a multidão, rompermos esse obstáculo que a multidão lhe impunha, de ver a Cristo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, não é por acaso que ele vai atrás desse homem. Mas será que Jesus já tinha conversado com Zaqueu? E o que me chama muito a atenção é sempre que, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu. Irmãos,
Quando eu vejo na Bíblia Jesus se dirigindo a uma pessoa pelo nome, ou como o próprio Deus, quando nós lemos no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés vê a sarça ardente se queimando, mas não era consumida pelo fogo, que Moisés vai se aproximar para ver, ele ouve Deus dizendo: Moisés. Irmão, eu não sei se você já teve essa sensação. De repente você está andando na rua, andando no mercado, andando no shopping, enfim, no seu passeio, e de repente alguém passa por você e diz: oh, no meu caso, irmão Michael, a paz do Senhor. Eu digo: quem é este ser? Ô irmão Michael, tudo bem? A paz? Opa, a paz, tudo bem? Aí de repente a Liz me cutuca e diz assim: tu conhece? Eu digo: nunca vi na vida. Mas a pessoa me conhece pelo nome. Isso me causa espanto, isso nos causa uma surpresa. Obviamente que talvez nós que temos uma função aqui de liderança, pela graça de Deus, na orquestra, no coral, e o nosso nome acaba sendo citado, se torna mais fácil para que muitos dos irmãos realmente me conheçam. Eu não sei 1% talvez do nome dos irmãos, mas é espantoso, nós aqui no nosso dia a dia. Agora imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é incomparável, aquele que mede os céus a palmos, aquele que junta as areias, as montanhas de toda a terra na palma de sua mão, aquele que disse para o mar, colocou o limite, disse: daqui você não pode passar. De repente este homem, este Deus, e neste caso, este Deus vestido de homem, olhando para você, olhando para mim, olhando para ele em cima daquela árvore, dizendo: Rei Zaqueu, Rei Maria, Ei Paulo, Ei Joaquim, Ei Joana, Ei Elisângela. Como é que ele me conhece? Esse homem que carrega a multidão sabe o meu nome. Sabe o meu nome. Pedro foi tomado desse mesmo espanto. Quando o seu irmão André diz: olha, vem conhecer o Jesus de Nazaré, aquele que as escrituras falam, vem comigo. Quando ele chega diante de Jesus, o que Jesus diz? As primeiras palavras de Jesus para Pedro: ei, tu és Simão, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas, radical Bar, filho. E diz assim: e tu serás chamado Cefas. Olha o espanto de Pedro, porque ele diz assim: ó, tu és Simão. O que Jesus está dizendo para ele? Estava dizendo, a mensagem que Jesus estava dando para Pedro era: eu conheço você, conheço o teu nome, conheço quem é você. Tu és Simão, conheço o teu endereço, conheço o teu CPF, eu sei quem é você, conheço tudo a teu respeito. Tu és Simão. Mas não só isso, tu és Simão Bar-Jonas. Opa, Bar-Jonas, sim, eu conheço o teu passado, eu sei quem é o teu pai, conheço a tua história de vida, eu sei como você chegou até aqui, eu sei quem é você lá no teu passado, lá atrás, nas tuas confusões, nas tuas trapaças, nas tuas mentiras, nas tuas dificuldades, nos teus erros, nos teus enganos, no teu choro, nas tuas tristezas, nos teus lamentos, nas tuas lamúrias, nas tuas frustrações. Eu conheço a tua história de vida, eu sei quem é você. E aí quando talvez Pedro pense em sei lá, tomar uma atitude qualquer, aí é como que Jesus dá um ânimo para ele: mas tu será chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. É como que Jesus dando um destino para Pedro. E aí o destino, não mais segundo as nossas concepções, não segundo as nossas teorias, ou não baseado nas nossas frustrações, mas é Jesus dizendo assim: eu, o Criador de todas as coisas, tenho um futuro para você. Zaqueu, eu, sim, você, desce depressa. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aqui são várias as mensagens aqui, já a partir do seu nome Zaqueu, que é uma mensagem de Jesus para Zaqueu, é pessoal. E aí quando ele diz desce depressa, é uma situação humilhante. Colocou Zaqueu diante de toda aquela multidão que o odiava. E diz: rapaz, é como que dissesse assim: o que você está fazendo aí? Aí é lugar de menino. Quem sobe em árvore é menino. Eu já tenho 42, eu já não tenho muita vontade de subir em árvore. O que tu faz aí, Zaqueu? Olha a tua posição social, desce daí. É uma posição é uma mensagem de humilhação para Zaqueu. E ele disse: desce depressa. Ou seja, o que Jesus queria fazer na vida de Zaqueu era urgente, porque hoje está dizendo imediato, é agora. Me convém pousar, ou seja, é permanente. Não vou só tomar um cafezinho, eu vou para jantar, eu vou fazer as refeições, eu vou sentar, nós vamos conversar. Vai ser muito melhor do que você espera. Eu vou pousar. Você vai abrir as portas da tua casa para eu entrar. Aleluia. Vou pousar em tua casa. E a bênção que eu tenho para ti, Zaqueu, não vai ficar só para você, vai se estender para a tua casa, para a tua família. Porque o contexto em que Zaqueu vivia ainda era um contexto patriarcal. Não é isso, pastor Éder? Que onde Zaqueu estava, é certo que ele tinha filhos, que ele tinha esposa e talvez até filhos casados, e então eles moravam todos ali na sua casa. Ele certamente tinha servos. A bênção do Senhor ia alcançar toda a casa de Zaqueu. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu não era alguém que estava alheio à história, aos princípios bíblicos. Ele não fala aqui em devolver quadruplicado porque simplesmente sentiu no seu coração. Não, ele estava cumprindo a palavra. Êxodo capítulo 22, a lei dizia que aquele que roubasse um boi deveria restituir o quíntuplo, ou seja, 5 bois. Mas aquele que roubasse a uma ovelha, restituiria 4. E aí, Ezequiel capítulo 34, 12 diz assim: assim como o bom pastor busca as ovelhas dispersas, quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Ainda no versículo 16: buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Onde estão as ovelhas do Senhor? Porque ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem. Então, veja que há uma ligação. Zaqueu, ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, a evidência do desejo de Deus por nós, levou salvação à casa de Israel, ou melhor, à casa de Zaqueu, e que se estende, essa mesma graça, se estende a mim e a você, aqui hoje, nesta noite. Aleluia.
Não somos nós que o encontramos, é Ele quem nos encontra. Nós achamos que nós encontramos o Senhor. Qual é o dia em que eu encontrei a Jesus? Não, irmão. Quem encontrou foi Ele foi você, Ele que te encontrou. Não é você que o encontra, é Ele. É Ele quem te conhece primeiro. O pastor Dagmar leu aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu, no versículo 4, nele, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, Ele já amou você, Ele já tinha desejado você, Ele já sabia o teu nome, o teu CPF, o teu endereço, sabia tudo a teu respeito, e hoje, por sua infinita graça, nos permite estarmos aqui, e hoje em particular celebraremos a sua morte, participaremos da sua carne, do seu sangue. Que prazer, que privilégio nosso de poder desfrutar da bênção, da graça do Senhor. Aleluia. Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz, dos quais eu sou o pior. Irmãos, isso é graça. E aí nós podemos dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Por quê? Em Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça para a justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, foi por causa do seu amor que Jesus Cristo veio a este mundo, deu a sua vida por mim e por você. Ele veio, morreu, ressuscitou, e hoje intercede no santuário celestial, mas virá buscar os seus filhinhos, por causa do seu amor e bondade, por causa da sua graça. Aleluia. E sim, Jesus ainda nos faz uma promessa. João capítulo 14, ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, não se turbe o vosso coração, ou ainda, não fique ansioso com o que lhe há de suceder no futuro. Não fique preocupado, não fique aí batendo cabeça de um lado para o outro, como se estivesse num quarto escuro tateando. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam. Aleluia. Há lugar para todos nós, há lugar para todos os filhinhos, há lugar para todos os filhinhos do Pai. Todos nós que somos alcançados por essa graça. Aleluia. E para nós encerrarmos, até que o nosso Senhor venha, o que nós devemos fazer? Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 28, diz: sim, queridos filhinhos, referindo-se carinhosamente à igreja, que apesar de suas fraquezas, debilidades, fragilidades, sim, porque a igreja como organização, como organismo, ela é perfeita.
como organismo é perfeita, é imaculada, é intocável. Não mexa com a igreja de Jesus. Ninguém mexa. Pode mexer comigo, mas não mexa com a minha família. Pode mexer comigo, pode bater em mim, pode me trair, pode fazer o que quiser, mas não mexa com a minha esposa, não mexa com a minha menina. A igreja como organismo é perfeita, cuidada, zelada por Jesus. Como organização é dirigida por homens, que às vezes têm as suas dificuldades, têm as suas falhas, têm as suas desavenças. Então pode não ser perfeita, mas a igreja, os filhinhos a que a João se refere, é o que Jesus tem de mais lindo nesse mundo. Ele diz: sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ou seja, irmãos, agora que você tem conhecido o Senhor, que você tem conhecido o Evangelho, que você tem professado a fé no Evangelho, na palavra de Deus, você está andando nos caminhos do Senhor, você faz parte da igreja de Deus da terra. Ele diz: permanecei nele. Continuem ligados a Ele pela fé, por meio da oração, por meio da palavra, para que quando Ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Porque, irmãos, quando Ele vier, toda a terra entrará em convulsão, toda a terra irá reagir, todos os homens tremerão na presença do Senhor, até mesmo os que permanecerem nele, todos. Todavia, apesar de trêmulos em que nós nos encontremos, não estaremos desesperados, porque nós sabemos que é o bom pastor que está vindo nos buscar conforme Ele prometeu. Ele vem buscar as suas ovelhas. É o nosso Senhor que vem buscar seus amados e levá-los à casa do Pai. Isso é graça. Apesar de ser algo apoteótico, incomparável, mesmo que, como eu disse, nós estejamos trêmulos naquele dia, nós não teremos medo, porque é o nosso Senhor que está vindo nos buscar. Mas até que Ele venha, o que devemos fazer? Permaneçamos firme no seu propósito, no seu caminho, na sua palavra, na sua igreja, no centro da vontade de Deus, para que os sonhos do Pai se cumpram na nossa vida. Permanecei nele, até que Ele venha. E aí, eu me lembro, para nós finalizarmos, a palavra de Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, ali diz que Jesus, tendo ceado, ou estava ali comendo com os seus discípulos, Ele toma o pão, parte, dá graças, parte, e come juntamente com os seus discípulos. Toma o cálice, o vinho, dá graças, reparte com os seus discípulos. E no versículo 29 ele diz: bebam, porque eu não beberei novamente deste vinho, até o dia em que nós juntos desfrutarmos da ceia do Senhor nos ares celestiais. E aí, quando eu vejo o pão, quando eu vejo o vinho, eu me lembro de Jesus, e muito romanticamente falando, eu vejo como que Jesus olhando para nós, Ele dizendo assim: eu estou com água na boca, eu não vejo a hora de poder cear com os meus filhinhos. Eu estou com água na boca, eu não vejo a hora de poder estar convosco.
eu entendo que vai chegar a hora que Ele não vai aguentar mais ficar longe de nós. Ele vai dizer: vem, filhinhos, para o reino que eu vos preparei. Vem, benditos de meu Pai. Aleluia.